Nós sempre tratamos de milagre como se fosse algo apenas material, físico. Nós esperamos um milagre muitas vezes na nossa área financeira. Nós esperamos um milagre muitas vezes naquilo que nós compreendemos que é necessário para aquilo que estamos comprando, vendendo, adquirindo, e resposta de Deus. Mas Deus tem falado no meu coração que o milagre que Ele quer fazer essa noite em nossas vidas, talvez em muitos que estão aqui, é colocar você novamente no propósito da sua existência. Que nessa sociedade muitas pessoas acabam se perdendo, porque colocam os seus olhos nos bens materiais, nos propósitos que muitas vezes não alcançam. Mas Deus tem um propósito sobre a sua vida e Ele é eterno para você. Diga amém. Deus quer colocar você novamente na rota, trazer você de volta para o propósito da sua existência, o seu chamado, o seu ministério e aquilo que verdadeiramente você é em Cristo Jesus. Diga amém. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 13, mas eu vou fazer a introdução rapidamente dos versículos anteriores, onde diz que depois que Jesus foi morto, crucificado, sepultado, algumas mulheres foram até o sepulcro. Chegando lá, viram uma pedra removida e Jesus não estava lá. Estava os lenços, estava tudo em volta, como se tivesse Jesus passado entre os panos. E elas ficaram aterrorizadas e saíram correndo, e de repente 2 anjos aparecem a elas e dizem: por que vocês estão assim aterrorizadas? Por que vocês buscam o morto naquele que está vivo, Cristo Jesus? Diga amém. E elas voltaram e contaram isso aos discípulos, e eles não puderam crer. No versículo 13 vai dizer: naquele mesmo dia, acompanhem comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós, diga comigo, e nós esperávamos que ele queria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer por essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o
o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao aproximar-se de um povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com ele. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então os olhos deles foram abertos e reconheceram eles, e de repente desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto eles falavam conosco no caminho, expunhando sobre nós as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali contaram aos 11 o que estava ali reunidos, e diziam a verdade: o Senhor ressuscitou e apareceu, Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles ao partir do pão. Diga glória a Deus. Essa mensagem chama muito a minha atenção, são vários pontos. Eu gostaria que você abrisse teu coração para entender. Esses homens, a Bíblia fala de dois, no versículo 13, naquele mesmo dia, dois dos seus discípulos. Diga comigo, discípulos. Pessoas que conheciam Jesus, pessoas que caminharam com Jesus, pessoas que viram milagres extraordinários, pessoas que experimentaram com certeza a multiplicação dos pães e dos peixes, pessoas que viram um cego enxergar, pessoas que viram um paralítico andar, pessoas que viram e ouviram grandes coisas, deitaram, caminharam, acordaram com Jesus, ouviram acerca da ressurreição de Cristo. Eles ouviram isso. Eles ouviram que Jesus ia ser morto, que ia ser crucificado, ia ser sepultado, mas ia ressuscitar. Eles ouviram. E a Bíblia diz que eles esperavam, enquanto eles estavam indo para Emaús, Jesus foi atrás dele. E diz que Jesus perguntou a eles por que eles estavam tristes. Talvez essa pergunta cabe a nós hoje: por que você anda triste? Por que teu semblante anda triste? Você não está caminhando com Jesus? Você não está vendo grandes milagres? Muitas vezes nós ficamos com o rosto entristecido, porque esses homens estavam esperando Jesus colocar ordem em Jerusalém. Esses homens estavam olhando para as coisas e esperavam os milagres acontecer no seu tempo, nas coisas que eles criam, que Jesus ia colocar ordem no mundo dele, no governo deles, no governo que eles estavam vivendo. Quando nós colocamos expectativas nas coisas que estão à nossa volta, no nosso querer, naquilo que você quer comprar, e muitas vezes usa o seu entendimento e a sua fé, e você firma a sua fé apenas naquilo que está se movendo ao seu redor, você vai se frustrar. Sabe, Jerusalém, diga comigo, Jerusalém, lugar da presença de Deus. Eles saíram de Jerusalém e começaram a caminhar para Emaús. Eles se entristeceram. Sabe, muitos de nós, no tempo hoje atual, a gente vê isso nos grupos de crescimento, a gente vê isso conversando com alguns irmãos que vêm de outra igreja, pessoas que simplesmente já estão abatidos, tristes, pessoas que esperaram por algum tempo ver algum milagre acontecer em sua vida, ver algum milagre acontecer na sua finança, no seu casamento, e muitas vezes esses milagres não acontecem no tempo que eles determinam que aconteceria, e simplesmente eles entristecem o seu semblante e começam a caminhar com passos largos para longe da presença de Deus. Eles começaram a caminhar para longe da presença de Deus e eram dos seus discípulos. Eles ouviram os testemunhos que Jesus havia ressuscitado, e por que não creu? Muitas vezes você ouve muitas coisas sobre você, que Deus tem um chamado para a sua vida, que você está pronto, apto, o Espírito Santo já está sobre você, para você colocar as mãos sobre os enfermos e eles ser curados, mas você está voltado para Jesus resolver todas as coisas da nossa vida. Você está aí? Jesus chega e pergunta para eles: por que vocês estão entristecidos?
Sabe o que eu vejo? Jesus acaba de ressuscitar. Os anjos aparecem para aquelas mulheres. E Jesus se preocupa com os seus discípulos. Você deveria dizer glória a Deus, porque Jesus está se preocupando comigo essa tarde. Sabe, Jesus está se preocupando com o seu entendimento, está se preocupando com o seu coração. Jesus está se preocupando aonde está a sua visão. Jesus está se preocupando com você, que as coisas que você está olhando, elas vão acontecer no seu tempo certo. As demais coisas vos serão acrescentadas. Fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé não é o tempo de oração que você tem. Fé não é o tempo de leitura que você faz e o conhecimento da Bíblia que você tem. Fé não é o tempo que você dá no GC. Fé não é e não vai ser o tempo que você vem à igreja e senta com uma poltrona gostosa para ouvir umas mensagens da presença de Deus, da palavra de Deus, do entendimento de Deus, do coração de Deus. Não é isso. Fé, ela está relacionada com obras. Fé, ela está relacionada com você fazer aquilo que ninguém mais está fazendo. Fé é você crer naquilo que ninguém mais crê. O pastor Eloy pregou há 2 domingos atrás que Pedro fez o que ninguém mais fez. A fé dele estava ligada com a obra, exatamente com a obra. Ele simplesmente creu, ele teve fé, ele botou o pé sobre as águas. Muitas vezes o Senhor Jesus está esperando você ter fé. Esses homens foram abalados na fé. Eles se entristeceram porque estavam olhando que Jesus, o mestre, aquele que eles acreditavam, homem valente, varão, homem de Deus em palavras, em atitudes e em tudo que fazia, simplesmente deve ser mais um. Ia ressuscitar no 3º dia, não ressuscitou, nós não vimos. Muitas vezes fraquejamos porque estamos olhando com o foco, o nosso foco está errado. Muitas vezes fraquejamos porque estamos vendo milagres acontecer. Irmãos, quantos milagres nós já ouvimos aqui nesse lugar? Quantos milagres você já ouviu dentro dos grupos de crescimento? Quantos milagres você já ouviu pessoas falando para você, seu vizinho: olha, aconteceu um milagre na minha casa, Jesus entrou, interviu. Sabe, milagre não quer dizer que você tem obras de justiça. Diga comigo, obras de fé, obras de justiça. Sabe por quê? Porque esses homens viram os milagres acontecer. Talvez você está na grande multidão como eles, vendo os grandes milagres acontecerem. Talvez você está participando de um mover extraordinário, como teve ontem no Águas Vivas, algo sobrenatural. Com certeza muitos foram batizados, alguns foram curados. Nós vamos ouvir isso ainda. Mas ouvir os grandes milagres, ouvir as grandes coisas que estão acontecendo, não te dá obras de fé. Que a sua obra de fé, a obra de justiça, elas sim vão te deixar na presença de Deus quando passar pelo fogo naquele dia mau. Porque as obras de palha que você acostuma a acumular, aí eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre hoje, eu preciso de um milagre nesse mês, na minha finança, eu preciso de um milagre porque as coisas estão ruins. Isso é obra de fé, obra de palha. Diga comigo, obra de palha. Porque todas as coisas vão se passar, e quando você chegar no dia ruim, no dia mau, no dia do fogo que vai vir sobre a sua vida, aquele dia que é um tormento que você não sabe o que vai fazer, talvez muitas vezes nós desfalecemos a nossa fé, porque a nossa fé estava baseada apenas nas coisas que se movem. Diga, obra de palha. Porque um grupo de pessoas fica em Jerusalém, e porque apenas dois resolvem ir embora, desistir. Será que os que ficaram também não estavam sendo perseguidos, também não estavam com preocupações? Será que já não via no coração deles: meu Deus, Jesus falou que ia ressuscitar, as mulheres vieram, alguns dos discípulos, você vai ver Pedro se jogando para lá, para ver se verdadeiramente era o que as mulheres tinham dito, e verdadeiramente era, eles voltaram. Sabe, não adianta falar para você que as coisas vão ficar boas para você, não adianta simplesmente você ouvir uma mensagem e dizer vai dar tudo certo para você. Você tem que ter obra de justiça em sua vida, você tem que ter obra de fé na sua vida, porque fé sem obra, ela é morta. Deixa eu falar algo: se você não tiver obras de fé, ou fé com as suas obras, no dia ruim, você vai balançar, e talvez o seu barco vai afundar. Quando nós temos apenas a fé daquilo que precisamos, daquilo que verdadeiramente nós queremos,
são obras de palha, porque o dia ruim vai vir com fogo e vai queimar a nossa fé. Você está aí? Em Tiago capítulo 2, versículo 18 e 20, a palavra de Deus vai dizer: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Sabe o que ele quer dizer? Sabe por que você está triste, filho? Sabe por que você está triste, minha filha? Porque a sua fé estava sem a obra. Não estava ligado com Cristo Jesus. A tua obra não estava em Cristo Jesus. Você creu nas coisas erradas. Você creu nas coisas que você determinou como importante na sua vida. E eu posso dizer glória a Deus porque Jesus se preocupou com os seus discípulos, assim como Jesus se preocupa com você. Sabe, Ele olhou o teu entristecimento por coisas que ainda não aconteceram. Nós já estamos em julho, terminando julho. E você baseou totalmente o seu ano nas coisas que você queria alcançar em Cristo Jesus. Mas Jesus está preocupado com o teu chamado, com o teu ministério. E essa tarde Ele está dizendo: filho, volta para Jerusalém. Muitas vezes você está conversando de dois em dois das coisas que não deram certo, que você tinha questão para ser resolvida e não resolveu. Mas Jesus está atrás de você, talvez você não percebeu. Jesus está caminhando com você e talvez você não viu. Como eles não viram, os olhos estavam fechados. Jesus está caminhando com você dizendo: filho, o que você está triste? O que aconteceu? Por que vocês estão saindo da presença de Deus? Por quê? Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente está dentro do GC, mas o nosso coração está tão entristecido que já está longe da presença de Deus. Apenas estamos caminhando com a massa. Apenas estamos participando das coisas que acontecem, mas nosso coração não se move mais para o sobrenatural. Sabe, nós confiamos daí em Unimed, nós confiamos no recurso de alguma ajuda, de algum irmão. Irmão, se é para você orar, ore. Coloque a mão sobre o enfermo, deixe a fé e as obras começarem a fluir dentro de você. Porque quando você tiver experiências com Cristo Jesus, isso nunca mais vai te tirar da presença dEle. Não, você não entendeu. Quando você tiver experiências com Jesus como eles tiveram, a Bíblia diz que eles imediatamente voltaram para a presença de Deus e começaram a pregar aquilo que viveram com Cristo Jesus. Sabe por que muitos de nós ainda não viu o sobrenatural acontecendo? Sabe por que ainda não ardeu essa chama? Sabe por que a fé ainda não está ligada com as obras de justiça? É porque nós não tivemos essa experiência. Ficamos olhando para as coisas corriqueiras. Ficamos olhando para as coisas que vão se passar, a Bíblia diz. Se você foi tomado hoje, tudo que você lutou, tudo aquilo que você teve fé, esperança em ter, em conquistar, isso não vai valer em nada. Mas tudo que você viver em obras de justiça em Deus, você vai levar para uma eternidade. E quando você chegar lá, Ele vai dizer: recebe aqui a tua recompensa, porque a tua fé, as tuas obras estão aqui, diante da minha presença. Sabe, você não acumula apenas obras para esse momento. Nós acumulamos obra para esse momento quando acumulamos riquezas para essa terra. Mas quando nós se movemos no espiritual, quando nós se movemos no sobrenatural, nós estamos acumulando obras de justiça para a nossa eternidade. Sabe, até então eles eram apenas homens que caminharam com a massa, homens que viveram o milagre de outras pessoas, homens que viram paralíticos andar, mas não foi eles que fizeram. Homens que muitas vezes viram e ouviram testemunhos gigantes. Por que os demais ficaram? Por que os demais ficaram em Jerusalém? Porque eles saíram de dois em dois, colocando as mãos sobre os enfermos e vendo o milagre acontecer através da vida deles. Oh, aleluia! Sabe o que é isso? É Jesus voltando atrás de você e dizer: eu quero que você tenha experiências extraordinárias. Você hoje está sendo ativado com essa mensagem. Diga glória a Deus. Você vai ser usado e ousado na presença de Deus. Quando isso começar a arder, quando isso começar a desenvolver em você, você não vai mais parar. Não é qualquer tempestade que vai vir ou sobrevir sobre a sua vida que vai dizer: não, eu vou parar, eu estou entristecido, estou desanimado, não dá mais para mim. Aí você não vai ficar mais olhando o erro de fulano de tal que está fazendo alguma coisa errada.
Porque nós vimos muitas vezes as pessoas falar: fulano está fazendo tal coisa errada, fulano está fazendo tal coisa errada. Mas se você estivesse fazendo alguma coisa em Cristo Jesus, você não vai ter tempo de olhar para fulano fazer coisa errada. Porque você vai estar cheio de obra, cheio de pessoas para atender, cheio de pessoas para curar. Você está cheio de pessoas para dar uma palavra de Deus e avivar o coração dela. Você está aí? O que me chama a atenção é que o meu Jesus, o seu Jesus, não julgou esses 2 discípulos. A primeira coisa que ele fez quando ressuscita foi restaurar o chamado desses homens e dessa mulher, os discípulos que estavam saindo de Jerusalém. Dá uma olhada nessa tarde onde está o teu coração. Dá uma olhada onde está a tua fé. Ah, pastor, mas eu creio. Ah, pastor, mas eu creio. A Bíblia diz que até o diabo crê e treme diante de Deus. Fé, crer e não se mover nessa massa do espiritual que já está sobre a sua vida, já foi liberada sobre você, não vai te dar obra de justiça. Você não vai ter experiências para contar. Jesus veio atrás deles. Escuta, do que vocês estão conversando? Deixe para lá essas conversas que chegam a ser ouvido, que não te edificam. Sabe a conversa de que irmão fez isso para a irmã, que fez isso para o irmão, que fez isso para a irmã. Ah, porque isso tem entristecido o meu coração. Meu irmão, se você anda triste, Jesus está dizendo para você: eu estou caminhando contigo. Você não está vendo? Muitas vezes ficamos entristecidos porque nós trabalhamos com os irmãos, nós vivemos com os irmãos. Nós vivemos dentro do grupo de crescimento onde não dá para se esconder, irmãos. E muitas vezes o irmão machuca o irmão briga, o irmão fala alguma coisa, e muitas vezes entristece o nosso coração. Mas a minha fé não está baseada no que o irmão fala. A minha fé não está baseada no que o irmão vai fazer por mim, não. A minha fé está baseada em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou, transformou a minha vida e vai transformar a vida do meu irmão. Sabe, Jesus aqui é o exemplo do irmão mais velho, que não deixa os irmãos mais novos se perder. E o que nós temos feito com os nossos irmãos, que não entendem muitas vezes, e simplesmente nós se magoamos com eles, se entristecemos e deixamos eles. Não, irmão, nós somos os irmãos mais velhos. Se você está me ouvindo essa noite e é a primeira vez que você vem, Jesus está dizendo: eu vou te levar para Jerusalém, para Nova Jerusalém, eu vou te levar para a minha presença. Você vai ter comunhão comigo. Creia no que eu estou dizendo. A sua vida não apenas vai mudar materialmente, não, porque não, essas coisas elas serão acrescentadas em sua vida. O que vai mudar na sua vida é que você vai ser um homem de fogo, uma mulher de fogo, uma mulher de poder. Sabe, você não vai ter mais medo de orar, você não ter receio: ai, se orar não acontecer nada. Não vai acontecer, porque sobre as suas mãos, sobre a sua palavra, está a palavra de Deus liberada sobre você. Diga: está sobre a minha mão, está sobre a minha boca, está sobre o meu espírito. Diga isso a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Está sobre o teu espírito, o Espírito Santo de Deus. Sabe, o Espírito Santo de Deus ativa o nosso espírito. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que ativa o nosso espírito, porque nós antes estávamos mortos. Diga: mortos. Nós estávamos mortos, indiferentes, inimigos de Deus. Mas daí Cristo Jesus morre, ressuscita, e Ele diz: agora eu vou te dar vida. Sabe o que eu acho interessante? Jesus vai atrás deles para resgatar. Que amor! O pastor Tiago ministrou no domingo passado sobre o amor. O maior exemplo de amor: Jesus não deixou eles ao léu. Não, Jesus foi atrás deles. E quanto tempo você vai demorar para ir atrás daqueles que já se perderam? Eu também, irmãos. Eu não sei se você está entendendo, mas muitas vezes a gente demora muito para ir atrás daquele que está ferido, aquele que não entendeu, porque eles não entenderam. Eles não tinham obras de justiça. E muitas pessoas que nunca experimentaram um milagre, pessoas que nunca experimentaram ter um sobrenatural na sua vida, elas vão desistir. Pense você,
Se você teve algo íntimo com Deus, não as coisas, Deus, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, não essas coisas. Não. O pastor Eloy uma vez ministrou que ele não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha plano de saúde. Há muito tempo atrás, quando ele teve uma tribulação, a saúde da sua filha. E isso ninguém vai tirar da vida dele, a experiência que ele teve com Deus. A pastora Doroteia, o pastor Eloy, nunca ninguém vai tirar essas experiências. Ele simplesmente pega a filha no colo e sai orando na sala. E a pastora orando, e ele orando na sala. Cura minha filha, Senhor, porque eu não tenho o que fazer. Sabe? Você olha, o outro dia e vê ela totalmente curada. Ninguém vai tirar isso de você. A sua fé nunca mais vai ser abalada por coisas pequenas, irmãos. Sua fé não vai ser abalada porque o irmão te empurrou e você caiu. Tire o pó, levante, porque Deus te chamou para ficar como cabeça, em pé sobre todas as coisas. Se alguém te empurrou, se alguém te fez tropeçar, não fique chateado, não fique triste, não fique desanimado. Apenas tire o pó da sua roupa, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Mas por que nós não fizemos isso? Simples. Porque nós não conhecemos o sobrenatural muitas vezes. E se você conhecer o sobrenatural, você deve voltar imediatamente para Jerusalém. Você deve voltar imediatamente a fazer as obras que estavam fazendo em Jerusalém. Você deve voltar imediatamente a botar a mão sobre os enfermos, orar com os demais que ficaram lá. Tem muita gente orando ainda, tem muita gente de pé, e você precisa voltar a encostar essas pessoas que estão de pé, não estão olhando para as picuinhas ao seu redor, estão olhando para uma eternidade, estão se movendo para uma eternidade. Eu não sei se você está entendendo, mas aqui na comunidade Deus Provedor tem uma grande massa olhando para a eternidade, não está se importando. Deu errado, vamos lá, irmão, se levanta, deixa essas coisas para lá, vou te ajudar. Quem é que está te acusando, irmão? É Satanás. Jesus não foi acusar esses homens. Jesus não acusou, Jesus caminhava atrás deles, daqui a pouco caminhou do lado. Escuta o que vocês estão conversando, bem curioso. Jesus anda curioso, saber o que você anda conversando. Não sabe? Não sabe o que? Não sabe? As coisas não estão dando certo, o Brasil está em crise. Olha como está, ele ia resolver Jerusalém, morreu, não ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus foi convidado a entrar na casa desses homens. E ele não esperou para aqueles homens oferecer pão, porque ele é o pão da vida. Os olhos deles estavam fechados. E Jesus entra na casa deles, depois de uma insistência. Jesus, a Bíblia diz que ele pega o pão. Ele é o pão da vida, ele pega o pão. Ele parte o pão. Deu graças a Deus, obrigado, Senhor. E deu a eles. E a Bíblia diz que imediatamente os olhos deles se abriram. Essa tarde Deus quer te dar pão, porque atrás de você Ele já tem caminhado há um bom tempo. Ele já tem caminhado contigo, já tem visto a tua queixa, tem visto você cabisbaixo com alguma circunstância da sua vida. Mas agora Ele está dizendo: eu estou pronto para te dar o pão da vida, o pão que ressuscita, o pão que vai te dar visão, o pão que vai te dar experiências sobrenaturais para você viver em mim. Aí eles comeram o pão, os olhos se abriram imediatamente. Jesus, e agora? Agora nós temos, não dá mais para viver assim. Não dá mais para viver assim. Não dá para viver sem Jesus, não dá. Porque quem já experimentou Jesus em sua totalidade, ou em porção em sua vida, não consegue mais ficar desviado, não consegue mais ficar dando picuinha. Pode até te incomodar por algum tempo, mas você vai voltar, porque Jesus está te dando pão essa tarde. Talvez você estava cabisbaixo, já caminhando muito tempo cabisbaixo. Talvez você está entristecido, talvez até com a tua liderança. Sabe, eles talvez não sejam perfeitos mesmo, mas ninguém de nós é. Mas Jesus é. E essa mensagem está dizendo para você: filho, eu tenho caminhado contigo.
A Bíblia diz que eles caminharam 11 quilômetros longe de Jerusalém. Qual é a sua distância de Jesus? Olhe para você. Diga para mim qual é a sua distância já das coisas sobrenaturais. Diga para você mesmo qual é a distância que você está vivendo desse Jesus querido, maravilhoso. Diga para mim, cadê as tuas obras de fé? Você ouve alguém reclamar com dor e simplesmente você diz: eu tenho um analgésico lá no carro, você quer? Não, está com dor? Vem cá, se não resolver, depois eu tenho o plano B, que é orar novamente. E eu tenho o plano C, nós vamos orar, vou chamar mais um para orar. Nós vamos orar e essa coisa vai sair da tua vida, cara. Não, tem o analgésico, plano B. Não, o analgésico é o plano D, irmão, deixa para lá. Você entendeu? É o plano D, deixa para lá, porque o meu Jesus vai operar um milagre na sua vida. Sabe, Jesus entrou, partiu o pão, deu a eles, e eles daí, olha, era Jesus e nós não via. Bem por isso que quando nós estávamos, ele estava falando da palavra, aquilo ardia no nosso coração. Sabe, porque você entra numa mensagem dessa e a mensagem não arde no teu coração. Quantos quilômetros você está? Sabe, as outras mensagens, a mensagem do pastor Tiago, a mensagem do pastor Eloy semana retrasada, você se lembra dela ainda? De Provérbios, que ele ministrou sobre Provérbios? Confiar em Deus de todo o vosso coração, entendimento. Você ainda se lembra? Ainda ardeu no teu coração aquela mensagem? Não, você esqueceu, eu lembrei agora, né? Irmãos, quantos quilômetros nós estamos? Você está comigo, não? A quantos quilômetros muitas vezes nós estamos, porque a mensagem já não... E eles disseram: meu Deus, era por isso que quando ele falava, a mensagem ardia em nosso coração, como chama de fogo. É isso que nós queremos. E eles disseram: vamos correr para Jerusalém. Voltaram a Jerusalém e chegaram aos 11 que estavam lá reunidos e disseram: olha, nós tivemos uma experiência com o Senhor Jesus. Sabe o que falaram aquelas mulheres? É tudo verdade. É tudo verdade, porque nós tivemos uma experiência com Ele. Ele partiu o pão para nós, Ele deu a ceia, Ele avivou nossos olhos, as escamas saíram. Sabe, nós estávamos cegos, perdidos, angustiados, nós estávamos com o coração triste, e Ele foi lá e nos limpou. Nós estávamos sendo desviados. Você está dentro da igreja desviado muitas vezes, desviado da fé, desviado das obras de justiça que Deus já deu em tuas mãos. Ele já deu autoridade para nós fazer, e muitas vezes nós estamos desviados, nós não queremos fazer. Jesus foi lá e abriu os olhos dele, o entendimento, e eles começaram a falar isso. É tudo verdade. Jesus ressuscitou, e começaram a pregar: Jesus ressuscitou mesmo, Jesus teve uma experiência conosco, eu tive uma experiência com Jesus. E a Bíblia diz que em instantes, se você continuar lendo, Jesus entra. E todos veem Jesus. As pessoas precisam ver o Jesus que você está tendo experiência. As pessoas precisam ver esse Jesus. Não das coisas circulares, não das coisas sem importância que vão passar, irmãos. Porque essas coisas Jesus vai acrescentar em você, se tiver que acrescentar. Mas Ele disse: em nada você vai ter falta alguma. Nada terás falta alguma em Deus. Não vamos ter falta alguma, irmãos. Ele vai nos acrescentar o que comer, o que beber, o que vestir e aonde dormir. Você pode dizer um glória a Deus? Talvez essa tarde você está dizendo: pastor, é isso mesmo. Faz tempo que eu não pratico obra de justiça. Talvez o meu depósito se esgotou. Eu deixei de acumular algumas coisas, e aí no tempo difícil, no tempo de fogo, eu comecei a tirar. Porque é assim, irmãos, a Bíblia diz que você acumula riquezas na eternidade. Mas se você para de fazer, dia mau é todos os dias. A Bíblia diz: deixa que cada dia cumpra o seu.
Aí você fica pedindo, Deus me ajuda, por favor, eu preciso disso. Aí Deus vai lá e investe em você um pouquinho. Aí quando você chegar na eternidade, mas eu tinha um monte de obra de justiça, eu vi, eu fiz. Jesus vai dizer, não conheço vocês não. De onde vocês vêm? É tempo de revivar. É tempo de Jesus estar restaurando o seu chamado. Você que é novo, não tenha medo. Jesus está dizendo para você, coloque a mão sobre o enfermo. Vou usar você também. Eu vou usar a sua vida, você vai ter experiências comigo no seu quarto de oração. Você vai orar a mim e eu vou te responder, Deus está dizendo. Se você me buscar, você vai me encontrar. Mas o passo essa tarde é você reconhecer quantos quilômetros você está do sobrenatural da sua vida. Quantos quilômetros você está de Jesus. Entra ano e sai ano, a gente faz projetos, sonhos, queremos conquistar, irmãos. Jesus quer conquistar você no teu chamado, é isso que Ele quer. É isso que Jesus quer. Você está bonitinho, tem um bom carro, você conquista, você é inteligente. Deus tem te dado saúde, Ele vai abrir portas que estão fechadas. Mas isso não tem nada a ver com fé. Isso não tem nada a ver com obras. Isso não tem nada a ver com o que vai te levar para a eternidade. O pastor Eloy sempre fala que a eternidade começa aqui. Nós vivemos a eternidade aqui. Nós estamos entesourando para a eternidade aqui. Mas não tem nada a ver enquanto comprar, vender, adquirir. Não. Obra de justiça tem a ver com as experiências sobrenaturais que você começa a partir de hoje com esse Jesus. Você está me entendendo? Diga amém. Fique de pé no seu lugar. Aleluia.